Muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo um hippie já se disse até. Com essas palavras, o grupo Vencedores por Cristo inicia a sua canção Nada Melhor, lançada em 1973. E esses versos conseguem expor um problema que rondava a igreja brasileira naquela época e que, infelizmente, nós vemos que ronda até hoje. Muitas vezes a nossa própria igreja ou a nossa vida individualmente. Há uma confusão sobre quem foi e quem é Jesus Cristo e o que ele representa efetivamente para a humanidade. E esse problema não é novo, meus irmãos. Nós começamos hoje pela manhã um panorama na carta de Paulo aos Colossenses, onde nós estamos aprendendo sobre o tema Jesus suficiente. E quando Paulo escreve essa carta, ele nos mostra que os colossenses estavam passando por um problema bem parecido com esse que os vencedores por Cristo mostram em sua canção. Havia falsos ensinos rondando a igreja de Colossos, ensinos que limitavam e reduziam a pessoa de Jesus. E para combater esse falso ensino, Paulo escreve uma de suas mais brilhantes e complexas descrições sobre a pessoa e a obra de Cristo. Alguns dizem até que em Colossenses ele se utiliza de um hino muito conhecido na sua época para relembrar aos colossenses e a nós, seus leitores contemporâneos, quem é Jesus Cristo. Eu quero te convidar para ler comigo o texto de Colossenses, capítulo 1, versículos 13 a 23, e que assim o Senhor nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Colossenses capítulo 1, versos 13 a 23, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Como eu disse, meus irmãos, Paulo aqui faz uma descrição da pessoa e da obra de Cristo. Na mensagem de hoje, nós vamos nos deter nos aspectos da pessoa de Jesus, e na semana que vem, com o pastor Marcelo, nós veremos sobre a obra de Jesus Cristo. Nesse trecho, então, que nós lemos de Colossenses capítulo 1, versículos 13 a 23, Paulo vai descrever Jesus Cristo em 8 aspectos. Como esse é um texto muito rico, não pretendo me delongar em cada aspecto, até porque talvez demoraríamos várias mensagens, como falamos hoje pela manhã, mas eu quero
notar com você rapidamente 8 aspectos através dos quais Paulo descreve Jesus Cristo. O primeiro está aí no verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível. À primeira vista, nos parece que Paulo está fazendo uma comparação aqui muito paradoxal. Como é que um Deus invisível pode ter uma imagem? Observe, então, que há uma figura de linguagem aqui, algo que na língua portuguesa nós chamamos de oxímoro. É quando numa mesma frase estão dois elementos que parecem incompatíveis, parecem contraditórios, mas que são usados juntos para se reforçar uma ideia. E Jesus é referido exatamente dessa maneira por Paulo. Ele é a imagem do Deus invisível. Isso deve nos lembrar, primeiramente, meus irmãos, do texto de Gênesis 1, quando Deus cria Adão e Eva à sua imagem. A humanidade carrega a imagem de Deus, carrega atributos que apontam quem é Deus, a sua criatividade, o seu domínio, sua bondade, seu amor. Então, quando Paulo diz que Jesus é a imagem de Deus, ele está reivindicando que Jesus é 100% homem. Ele está reivindicando a humanidade de Jesus, mas num aspecto diferente, meus irmãos, porque Paulo está nos mostrando que Jesus não é apenas um homem, mas ele carrega em si o ápice da humanidade. Ele é o ser humano supremo. É o que a humanidade deveria ter sido se não tivesse pecado. E assim, Cristo cumpre esse papel como o ser humano supremo que carrega a imagem perfeita de Deus. Mas há um outro elemento aqui que Paulo quer destacar, e isso tem a ver justamente com o fato de Deus ser invisível. No Antigo Testamento, Deus instrui o seu povo a não criar nenhuma imagem, nenhum ídolo para representá-lo, porque qualquer coisa, qualquer desenho que nós possamos fazer de Deus, qualquer imagem que nós possamos construir com a nossa mão, que tente representar o que Deus é, vai ser completamente limitado. A nossa mente não consegue capturar quem Ele é em toda a sua glória e todo o seu esplendor. E por isso, qualquer ídolo ou imagem que nós façamos de Deus é enganosa de alguma maneira. Mas aqui Paulo vai destacar que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ou seja, ele não é apenas o ser humano supremo, mas ele é o Deus Filho, a representação perfeita de quem Deus é, aquele que revela de maneira perfeita e de maneira completa o Deus Pai. Em segundo lugar, ainda no versículo 15, Jesus é chamado de o primogênito de toda a criação. E quando a gente lê rápido esse verso, pode nos parecer que Paulo está dizendo que Jesus faz parte da criação de Deus, que ele foi o primeiro a nascer ou o primeiro a ser criado, e de fato é isso que muitas pessoas acabam afirmando quando leem esse texto. Olha, nos parece aqui que Jesus não é Deus, o Filho, mas que ele é parte da criação. Mas isso, meus irmãos, é interpretar mal, tanto o que Paulo diz, quanto o contexto em que ele diz essas palavras, em que ele escreve essa carta. Nós precisamos nos lembrar que no mundo antigo, o primogênito não era necessariamente aquele que nascia primeiro, mas era aquele que possuía mais privilégios e mais status do que os seus irmãos. O primogênito de uma família era aquele que receberia uma maior herança, aquele que teria responsabilidade de assumir o controle da família um dia. E mais ainda, tanto era isso que era possível que um filho vendesse o seu direito de primogenitura. Os irmãos podem se lembrar da história de Esaú e Jacó, quando Esaú troca o seu direito de primogenitura, a sua herança, os seus privilégios de primogênito, por um prato de lentilha. Então, meus irmãos, descrever Jesus como o primogênito de toda a criação não significa que Jesus foi
criado, que ele é a primeira parte que veio a existir, mas sim que ele possui o privilégio e o maior status. Ele tem autoridade sobre toda a criação. E uma evidência disso que nós estamos dizendo é justamente a terceira maneira como Paulo descreve quem é Jesus. Ele diz que Jesus é o agente da criação, aquele que criou todas as coisas. Veja aí no versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Se tudo foi criado por ele, então ele não pode fazer parte dessa criação. Ele é o agente, tudo que foi criado através dele, o que significa que ele existe antes disso tudo. Ele não faz parte da criação e, na verdade, ele é o responsável, é ele quem cria todas as coisas e que traz as coisas à existência. Você pode se lembrar do que o apóstolo João diz em seu evangelho, logo no início de seu evangelho, ao afirmar que Jesus estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E tem mais, meus irmãos. Observe aí que Paulo nos mostra que há muito mais nesse universo do que o que nós podemos ver, do que o que podemos tocar e o que é material. Muitas vezes nós esquecemos isso, nós desconsideramos isso. O universo consiste em coisas visíveis e invisíveis. Consiste em outras autoridades espirituais e seres com tronos ou domínios ou governantes ou autoridades. Há um reino espiritual que inclui forças boas e más. E Paulo está nos dizendo que todas essas coisas foram criadas através de Cristo e para Cristo. Tudo pertence a Jesus. Em quarto lugar, Jesus é o sustentador de toda a criação. Paulo vai reforçar novamente que Jesus existe antes de todas as coisas, ou seja, ele não foi criado. Mas todas as coisas só foram criadas e vieram a existir, e só existem e continuam existindo por sua causa. E é por isso que Paulo vai reforçar no versículo 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ou seja, por ele, através dele, todas as coisas se mantêm juntas, se mantêm de pé. Jesus sustenta o universo, sustenta todo o cosmos, o reino espiritual e o reino físico. Ele é a peça central de toda a realidade. Para os colossenses era muito importante eles terem essa certeza. Porque, de duas uma, meus irmãos, segundo os historiadores e teólogos, estudiosos, vão dizer que Colossenses foi escrito logo antes, a carta aos Colossenses foi escrita logo antes de haver um grande terremoto na cidade de Colossos e destruir toda a cidade, de modo que ela está enterrada até hoje, ou que a carta foi escrita logo depois desse terremoto. E então eles precisavam saber que algo estava dominando, alguém estava dominando sobre todas as coisas, que havia algo que mantinha todas as coisas de pé, diferente das suas construções. Até aqui, o que Paulo tem enfatizado é a pessoa de Jesus com relação ao mundo e a toda a criação. Mas a partir do verso 18, o foco de Paulo muda e ele passa a descrever quem é Jesus com relação à igreja, com relação aos crentes alcançados pela sua salvação. Veja aí, em quinto lugar, no verso 18, Paulo nos diz que Jesus é a cabeça do corpo da igreja. Assim como Cristo tem autoridade sobre toda a criação, Paulo enfatiza aqui que Jesus tem autoridade sobre toda a igreja. No mundo antigo era muito comum os escritores descreverem os reis ou os governantes como a cabeça.
de onde o corpo, ou seja, o povo, recebia os seus nutrientes, a sua alimentação, recebia o direcionamento, as decisões. E quando descreve Cristo como a cabeça, Paulo mostra que a igreja tem Cristo como a sua fonte de crescimento, de nutrição, de sustento, de direcionamento também. Uma sexta descrição que Paulo faz de Cristo está na continuação do verso 18. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. E mais uma vez, a linguagem que Paulo utiliza aqui de primogenitura, meus irmãos, tem a ver com o status, com os privilégios e a autoridade de Jesus. Ser o primogênito dentre os mortos aqui é ser aquele que experimentou a ressurreição efetiva antes de todo o seu povo. Mas é também algo um pouco mais do que isso, porque aos Coríntios, Paulo vai usar essa mesma palavra dizendo que Cristo é as primícias dos que ressuscitaram. Cristo experimentou primeiro a ressurreição para nos dar essa certeza e essa esperança de que junto com Ele nós ressuscitaremos também, e por isso não precisamos temer a morte, não precisamos temer as aflições que sobrevêm sobre o povo de Deus, porque Ele nos dá essa garantia. Ser o primogênito dentre os mortos o qualifica para ser o rei entronizado que domina sobre o seu povo. E daí Paulo dizer na continuação do verso 18, para em todas as coisas ter a primazia, ter o primeiro lugar, ter a autoridade. Jesus é a pessoa suprema sobre a criação e especialmente sobre a igreja. E o que é que nos garante que Jesus é supremo? O que garante que Ele está acima de todas as coisas, que Ele está acima dos governantes, dos poderes e das autoridades? O que garante que Ele é o cabeça? O que garante que Ele pode realmente ressuscitar os mortos? Paulo vai nos responder no verso 19, em sétimo lugar, descrevendo Jesus. Paulo diz que Cristo é o Deus pleno. Veja aí. Verso 19, porque aprove a Deus que em Cristo, nele, residisse toda a plenitude. A plenitude de Deus habita em Cristo. Notem que o verso começa com um porquê, nos dando uma explicação. Ele nos dá a base, ou a causa pela qual Cristo é supremo, e porque Ele é o primogênito de entre os mortos. A plenitude de Deus habita em Cristo. Ele é 100% Deus, e isso funciona como garantia da supremacia de Jesus sobre todas as coisas, sobre todos os poderes. A supremacia de Jesus sobre tudo é completa e permite à igreja ter paz e segurança, e nos ajuda a saber que nós não precisamos entregar a nossa lealdade, a nossa confiança a ninguém mais, além de Jesus Cristo, a nenhum outro governante, a nenhuma outra autoridade, a nenhum outro poder, porque a plenitude de Deus habita em Jesus Cristo, e isso nos dá base para confiarmos em suas promessas, que foram e têm sido cumpridas. Isso nos dá base para confiarmos de que um dia Ele voltará. E todos nós, então, experimentaremos a ressurreição. Experimentaremos um estado de descanso e de harmonia perfeitos. Aliás, por falar em harmonia, Paulo continua o seu argumento. Ele nos mostra, em oitavo lugar, que Jesus é o reconciliador de todas as coisas. Verso 20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Reconciliar é fazer com que dois inimigos vivam em paz um com o outro. E essa foi uma das missões de Jesus, estabelecer a paz entre nós e o nosso Deus. Mas notem, meus irmãos, que Paulo vai além. Ele nos diz que em Cristo,
Deus reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer no céu, quer na terra. Isso vai nos indicar que a salvação, a redenção que Jesus veio trazer, não está relacionado apenas com a nossa pessoa individualmente, não está relacionado apenas à sua igreja, ao seu corpo de Cristo. A redenção de Jesus Cristo tem um alcance cósmico. Através de Jesus, tudo aquilo que foi bagunçado pelo pecado é colocado no lugar correto. Para nós, crentes, isso significa a amizade com Deus. Significa tornar-se parte da família. Significa estar unidos a Cristo. Para toda a criação, para o universo, isso significa a restauração da harmonia que havia antes da entrada do pecado no mundo. Mas para aqueles que se opõem a Deus, isso significa que eles são vencidos e estão debaixo da autoridade de Jesus Cristo. E notem que essa pacificação, esse ato de colocar tudo em seu devido lugar, não foi feito de forma violenta, não foi feito de forma agressiva, não foi feito utilizando-se o poder, mas foi através do precioso sangue da sua cruz. Jesus se submeteu à morte, se submeteu a uma morte sangrenta e humilhante, e essa é a maneira pela qual ele reconcilia todo o universo, nos reconcilia consigo mesmo. E já caminhando para o final de nossa mensagem, eu quero te convidar nessa noite a experimentar essa reconciliação que Cristo nos trouxe. Você pode estar se percebendo no caminho errado, num ciclo de pecados no qual você não consegue sair. Você pode estar passando por aflições e tribulações que são consequências de suas escolhas do passado, por ansiedades resultantes dessas mesmas escolhas. Hoje, Deus te oferece paz com Ele, através de Jesus Cristo. Te oferece reconciliação. Por isso, entregue-se a Cristo. Aí onde você está, você pode fazer uma breve, uma singela oração dizendo: Senhor Jesus, eu entrego a Ti o meu viver. Eu declaro que a partir de hoje eu quero ter o Senhor como meu representante diante de Deus, como meu Senhor e Salvador, e eu quero viver as verdades da Tua palavra. Meu irmão, hoje é dia de reconciliação, porque Deus está te chamando para viver uma nova vida em Sua presença. Mas eu quero voltar também à questão que citei no início da mensagem sobre a música do Vencedores por Cristo, que, como eu disse, aborda um problema que nós temos hoje presente na igreja brasileira. Nós vemos que temos diversos Cristos. Você já percebeu como que Jesus Cristo é uma figura relativamente popular em nosso país? Você diz que crê em Jesus Cristo e as pessoas dizem: olha, que bom. As pessoas têm um apreço por Jesus, mas nos parece que cada um adora um Jesus feito à sua própria imagem, de acordo com a sua própria mente, com a sua própria moda, inclusive. Um grande exemplo é quando nós estamos discutindo algum dilema ético, de que atitude o cristão deve ter, que atitude devemos tomar em nosso dia a dia, no nosso trabalho, diante da sociedade, diante de algum problema, e então vem alguém com um grande chavão gospel. Em seus passos, o que faria Jesus? Dificilmente você vê as pessoas indo para a Bíblia para entenderem o que faria Jesus. Todo mundo acha que sabe o que Jesus faria. Cada um vai responder de acordo com a sua própria imagem, com a imagem de Jesus que cada um tem na sua cabeça. Nós temos aqueles que vão achar que Jesus Cristo é só um mestre que nos traz lições de moral,
sobre como viver corretamente. Tem o Cristo amoroso, que não vai expor o pecado das pessoas. Tem o Cristo da justiça social, que sai das 4 paredes da igreja e invade as favelas para fazer uma grande revolução em nosso país. Tem o Cristo rigoroso, que não permite que nada do mundo entre na igreja. Tem Cristo para tudo quanto é gosto. E vejam, meus irmãos, embora exista verdade em cada uma dessas faces de Cristo, todas elas são parciais e não abordam quem Cristo é em sua plenitude, quem verdadeiramente é Jesus Cristo. Elas apenas destacam o Cristo que lhes agradam, as coisas que mais combinam com os seus desejos. E Paulo estava enfrentando esse mesmo problema ali com os colossenses. Criaram entre eles um falso ensino, como se Cristo fosse menor do que Deus, como se ele fosse apenas um poder intermediário entre a criação, entre os homens e o Deus poderoso e soberano. E é por isso que Paulo tem que escrever a carta aos Colossenses, uma das cartas mais completas sobre a pessoa de Jesus Cristo. E nós lemos hoje que em Jesus reside a plenitude da divindade, ou seja, tudo de Deus está em Jesus Cristo. Ele não é só Deus em parte, Ele é todo Deus, Ele é tudo de Deus. E nós precisamos crescer no conhecimento de Cristo para não cairmos no erro de fazermos Deus a nossa imagem, ao nosso querer, a nossa posição social, a nossa posição ideológica. Jesus não foi feito à nossa imagem, meus irmãos. Ele é a imagem do Deus invisível. E um outro problema que ronda a igreja brasileira, como nós mostramos hoje pela manhã também, é o sincretismo religioso. Em nosso país, há uma grande mistura no meio das igrejas evangélicas, uma mistura de muitas tendências. Você pode se declarar evangélico, mas ter práticas, inclusive, de cultos afro-brasileiros, como Umbanda, Candomblé e outros mais. Por exemplo, quando nós acreditamos que certos objetos carregam um poder, que alguma areia de algum lugar, uma água de um outro lugar, alguma rosa ou alguma arca da aliança tem poder para nos abençoar ou para amaldiçoar a nossa casa, na verdade, nós estamos dando uma versão cristã daquilo que os cultos afro-brasileiros acreditam. E muitas vezes, essas mesmas igrejas que adotam coisas dos cultos afro-brasileiros também tentam resgatar conceitos judaicos, como o Templo de Salomão, como a existência de levitas, a Arca da Aliança, o candelabro, todos esses símbolos do judaísmo que apontavam para Jesus Cristo, são trazidos de volta como uma forma de tornar o culto mais imagético, mais cheio de símbolo, mais visual, mais encantador. Há muitas outras formas de misticismo na igreja, meus irmãos. Tem gente que vai acreditar que as palavras têm poder. Tem outros que vão estabelecer várias posições legalistas, preocupando-se com a roupa que você veste, com o corte do seu cabelo, com a comida que você come ou bebe, com o dia que você guarda ou não guarda, e vão dizer que tudo isso é necessário para a sua salvação. Tudo isso está muito misturado na igreja brasileira. E por causa disso, nós perdemos a nossa identidade. E mais uma vez, volte-se para a Bíblia, volte-se para a carta aos Colossenses e perceba que Paulo estava passando por esse mesmo problema com aquela igreja. Na cidade de Colossos havia um secretismo religioso que não negava a Jesus. Veja, isso é muito importante você entender. Quando eu falo de sincretismo religioso, o perigo dele é que ele não vem dizendo que aquilo que você crê não serve. Você crê em Jesus Cristo? Ótimo, que bom! Isso é muito bom, mas não é o suficiente.
Você tem que acrescentar alguma coisa para ficar melhor ainda, para ser mais espiritual, para receber uma segunda bênção. É sempre Cristo e mais alguma coisa. Mas Paulo vai nos dizer de maneira muito completa e até poética que Cristo mais alguma coisa não é Cristo. Ele está preocupado justamente com esses acréscimos, meus irmãos. Com as pessoas que acham que esse tipo de mistura gera um cristianismo e uma espiritualidade superior, mais plena, mais elevada. E ele vai dizer, não! A partir do momento que você acrescenta alguma coisa ao cristianismo, isso deixa de ser cristianismo. Você deixou de ser cristão porque Cristo é a plenitude. Ele é tudo o que nós precisamos, Ele é supremo, e porque Ele é supremo, Ele é também suficiente para a nossa espiritualidade. Por isso, Deus nos chama nessa noite, meus irmãos, a entendermos e a reafirmarmos esse Cristo suficiente. Deixe esse Jesus suficiente preencher a sua vida. Volte-se para Ele e para Ele somente. Guie-se pelo que a palavra diz que Cristo é. E então perceba que tudo na sua vida pode mudar. Que Deus te abençoe e te ajude não só a refletir nessas palavras durante essa semana, mas a entender que Cristo é o que nós precisamos, mais do que todas as coisas. Aproveite essa semana. Nós lançamos esse desafio hoje pela manhã e eu quero reforçá-lo. Ore por nós, pastores, para que no estudo da palavra de Deus e na exposição dessa palavra nós sejamos fiéis. Leia, aproveite essa oportunidade, leia a carta aos Colossenses e seja abençoado e edificado pela palavra de Deus. Deus te abençoe.